Amém, queridos. Vamos iniciar mais um culto presencial de louvor e adoração ao Senhor. Temos todos os motivos do mundo para agradecermos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez nós nos reunirmos na casa dEle para glorificar, exaltar o nome dEle. E este é um momento de grande oportunidade a nós, porque é um momento em que nós vamos dar ao Senhor adoração, vamos glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Lá em Salmo 144, ele diz: bendito é o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele a quem confio e a quem me submete o meu povo. O Senhor, Ele nos conhece e Ele nos prepara e Ele nos treina. Enquanto nós estamos aqui para adorar ao Senhor, glorificar o seu nome, ouvir uma palavra da parte dEle, com toda certeza, Ele está nos preparando, Ele está nos treinando, Ele está nos fortalecendo para as batalhas diárias que todos nós enfrentamos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida que já está presente, aquelas que estão a caminho e aquelas que não virão. Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor e pedimos, Espírito Santo, toma cada vida que está no altar, toma os que estão na responsabilidade diaconal, na mesa de som, no data show, do departamento Kids. Senhor, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. Nós queremos, Pai, e estamos reunidos aqui para dar um culto ao Senhor. Então, Senhor, entra neste lugar e manifesta a sua misericórdia, o seu grande amor. Visita cada coração, Senhor, enquanto está te adorando, que eles possam sentir a sua maravilhosa presença. Que nenhum de nós, Senhor, saia daqui, os que estão no altar e os que estão na galeria, sem sentir a tua presença. Que a sua presença seja manifesta neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqueles que puderem, nós vamos ficar em pé para adorar e glorificar o nome do Senhor. Bibinho, apaga essas luzes de trás, por favor.
dois ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, aleluia, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falava ainda estas tais coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, eles disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu falei estando ainda convosco. Importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Pai, fala conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Tiago, dá uma melhoradinha no retorno para mim. Querida igreja, uma das coisas fortes que eu e você precisamos entender está aberto para nós. O versículo 45 diz: ele lhes abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. E as Escrituras nos sinaliza que estamos vivendo a última hora. As Escrituras nos sinaliza que provavelmente, nem todos creem, mas eu sou um dos que creio, que somos a geração
do arrebatamento. Se você não crê, irmão, amém, Deus te abençoe. Mas eu vivo isso 25 horas por dia. Quando nós abrimos o entendimento, nós entendemos que os sinais estão nos mostrando claramente que a terra está sendo cambaleada como um bêbado. E ela tem testemunhado isso. Os sinais de Deus na natureza têm testemunhado isso a todos nós. Quando nós abrimos o entendimento, nós passamos, todos nós passamos pela experiência de vivermos imagens do passado. Nós vivemos situações que não gostaríamos de viver, mas vivemos. E muitas vezes uma imagem do passado está te bloqueando da imagem do futuro. A imagem do futuro, Deus já te revelou, a mim e a você, a Jerusalém, das ruas de ouro, as mansões celestiais. Deus já revelou para nós que o que Ele tem preparado para nós, nenhum olho humano viu, enxergou e tem a capacidade de enxergar. Se o que nós vivemos neste corpo temporário, você está muito feliz, amém? Você está feliz, gostando, glória a Deus. Viver na terra é muito bom, aleluia. Agora você tenta imaginar o que Deus tem preparado para você na eternidade. Mas muitas vezes eu e você podemos estar vivendo as mesmas imagens que esses discípulos estavam vivendo, e por sinal eles deixaram o restante do grupo para trás e foram já sozinhos, voltando para a família deles, para a casa deles. Mas eles estavam voltando, esquecendo quantas vezes Jesus falou: é necessário eu sofrer, padecer, ser crucificado, morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, aleluia. Nós, ao passar por esse caminho de Emaús, nós passamos pelo caminho da decepção. Ao passar por esse caminho de Emaús, nós, com toda certeza, vivemos, estamos vivendo, ou vamos viver momentos de crise, de decepção. Por quê? Porque nós desconhecemos as Escrituras. Porque se nós conhecermos as Escrituras, conforme está relatado, com toda certeza, nós sabemos pela palavra de Deus que os dias são maus, mas eles sempre foram maus. Mas a Bíblia relata há 2000 anos atrás que os últimos dias, há 2000 anos atrás, que os últimos dias seriam trabalhosos, difíceis, e que nós
precisaríamos muito da graça do Senhor, do conhecimento da sua palavra, para que nós pudéssemos caminhar nesses dias diferentes sobre a face da terra. Eles são diferentes, mas eles não são novidade para mim e para você. Então viver da imagem do passado é esquecer os grandes feitos que Jesus fez. E um dos grandes feitos dele está aqui, ó, uma cruz vazia, lembrando nós que a cruz vazia é ele no céu, é ele ressurreto, é ele todo poderoso. Não precisamos ficar com a imagem do passado, porque a palavra dele para o presente, ela diz para nós: saiba você que está aí sentado, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, mais amigos do prazer do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Igreja, não precisamos viver do passado. Se nós vivermos o presente está dizendo para nós que o ser humano desses últimos dias será todas essas qualidades negativas. E quem é a luz, quem é o sal, quem é a esperança para a humanidade? A igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Eu e você. Somos nós que vamos levar esperança. Aqueles discípulos estavam sem esperança, e Jesus precisou expor para eles a palavra de Deus, para trazer a eles o entendimento. Eles estavam indo para Emaús, porque Emaús era o lugar onde moravam as famílias desses discípulos. Eles estavam retornando para suas casas, para suas famílias. Por quê? Porque no coração deles foi embora a esperança. Jesus está morto. Eles esqueceram no acompanhamento do discipulado. Eles esqueceram do tempo de convívio com Cristo. Quantas coisas extraordinárias aconteceram com eles. Então nós podemos olhar que essa estrada de Emaús, ela pode ser uma estrada para alguém aqui nessa noite que está vivendo um momento de decepção, um momento de desespero, um momento de desobediência, e isso nos traz consequência. Mas a estrada de Emaús pode ser também o teu resgate, a mudança da sua vida, o momento da decisão, o momento da sua transformação, o momento que você decidiu ouvir a voz de Deus e o comando de Deus. Estava ali, e aquele era o dia mais importante da humanidade, o dia que o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, já havia ressuscitado, estava presente entre eles.
Então aquele dia era o dia que Cristo tinha ressuscitado, era o dia de vitória, vitória do cosmos, vitória da humanidade, era momento de festejar, era momento de alegria. Mas ao contrário dessa alegria, esses dois discípulos estavam na estrada da decepção. Quantos de nós estamos na estrada da decepção, porque estamos mantendo na nossa mente a imagem do passado, a imagem da decepção, a imagem de alguém que me feriu, que me magoou, que me deu prejuízo, esquecendo que o Cristo ressurreto está presente, esquecendo que o Cristo ressurreto hoje viremos e faremos nele morada, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é morada da Trindade Santa. Você está aqui na congregação, no lugar de adorarmos ao Senhor, no lugar de ouvirmos a palavra do Senhor. Mas quando você sai daqui para ir para a tua casa, Ele vai com você, Ele dorme com você, Ele levanta com você, Ele está 24 horas em nossa vida. Aqueles que têm compromisso com Ele, fidelidade com Ele, Ele tem compromisso. Nós precisamos entender que o versículo 45 fala sobre abrir o entendimento. Como então nós podemos explicar o sentimento de decepção e de desânimo desses discípulos? Se aquele era um dia de festa, se aquele era um dia de alegria, eles se sentindo num dia de glória, derrotado. Num dia de maior vitória do universo, eles fracassados, sem esperança. Mas quantas vezes nós, por não deixarmos abrir a visão do entendimento no nosso coração, nós também passamos por tudo isso. A palavra de Deus diz para nós: você está aqui, você é temporário, eu vou te levar embora para o céu ou para o inferno, para a vida eterna com Cristo ou para a ressurreição da eternidade condenada. A decisão é nossa, nós é que temos que decidir, porque o maior trabalho foi feito aqui, a cruz. Não há mais nada que Deus possa fazer por nós. A última cartada dele foi crucificar o próprio filho dele. Depois disso, ele não vai fazer mais nada. Uma vez que você rejeita a cruz, você rejeita a tua eternidade com Deus, no paraíso, na Jerusalém celestial. E isso é muito sério. Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio, mas Ele está falando conosco. A estrada de Emaús era a estrada do regresso, é a estrada de voltar à velha vida, aos pecadinhos, aquilo que não tem nada a ver. A estrada da decepção é onde você vê a falha humana. Irmão, nós estamos aqui nós 80 pessoas, talvez. Presta atenção. Cada um de nós tem um comportamento. Cada um de nós é diferente dos nossos próprios filhos, que é sangue nosso. Esse é o ser humano. O ser humano é cheio de fraqueza. Mas sabe o que faz essas 80, 100 pessoas nos unirmos a se tornarmos uma só? O sangue de Jesus. O Espírito Santo faz nós convivermos um com o outro, com as diferenças que nós temos. Ele traz para nós a unidade, a visão, o amor,
A alegria de estarmos juntos, meu irmão, é tão diferente de mim, mas eu fico alegre de estar perto dele. Eu fico alegre de estar perto dela, porque o Espírito de Deus é que traz esta visão. A estrada de Emaús nos mostra que o desânimo, quantas pessoas estão no nosso meio, estão na nossa comunidade, estão na nossa rua, estão na nossa cidade e estão desanimadas. Estão na estrada de Emaús, e quando elas tiverem o entendimento da revelação, da exposição das Escrituras, que Deus vai usar eu e você, elas vão sair do desânimo, elas vão sair daquela situação que elas estavam vivendo e vão entender: eu estou passando por essa fase, mas Deus vai mudar a minha história. Eu estou vivendo essa dificuldade, mas eu posso enxergar lá na frente. Irmãos, Paulo Sérgio pregou quinta-feira sobre coragem e nos estimulou a ler Josué se estiver desanimado. Aí eu peguei sábado o dia inteiro, fui terminar hoje, domingo. Li o livro de Josué todinho. Sabe algumas revelações assim que você recebe por você sair da estrada de Emaús? Revelações da parte do Senhor para o nosso coração. Vou te dar algumas rapidíssimas. Deus manda eles atravessar o Jordão. Ação. Bota o pé na beira do rio e o rio abre. Deus manda eles chegar numa cidade que tinha que ser conquistada, era impossível. Deus manda eles em silêncio 6 dias. No 7º dia, vocês dêem 7 voltas e as muralhas caíram. Deus manda eles em outra situação. Josué, tu pega a lança. Eu vou pegar essa bandeira aqui. Eu não tenho uma lança na mão, mas parece uma lança, ó. Fica esticado, ó, o tempo todo para a cidade de Aia. Não pode abaixar, fica apontando para lá. Olha que coisa tremenda, obediência. Enquanto a lança estava apontada para lá, Deus dando vitória, e eles destruíram o povo de Aia. Deus mandou Josué pegar uma lança, ficar lá onde ele estava, apontando para a cidade de Aia. Irmão, você não tem que entender Deus, você tem que obedecer. Outra feita ainda ali em Josué, Deus vai e precisa dar uma ajudazinha para ele. Sabe o que ele fez? Deus foi e mandou, está escrito na Bíblia, irmãos, grandes pedras. Olha aqui, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram mais foram que morreram pela chuva de grandes pedras do que os mortos à espada. Irmão, é o Deus da estrada de Emaús que você precisa entender para frente e não para trás. A situação está difícil. Josué tem um discernimento, tem um entendimento. Eu vou fazer uma oração aqui, quem sabe Deus me escuta. Deus, dá para o Senhor esticar mais 12 horas no dia? Dá para o Senhor esticar mais 12 horas no dia? A Bíblia diz que Deus deteve o sol e a lua até que o povo se vingou. O sol se deteve no meio do céu e não se apresentou por quase um dia inteiro. Você pode bater palma para Jesus? Você pode glorificar o nome dele? Pode dar um aleluia com alegria? Irmão, nós temos que ficar com a palavra. Não é com o caminho de Emaús, com as bofetadas, com a cruz, com o sofrimento, com a luta que você está passando. Eu também estou. Com a crise que você está passando, eu também estou. Acho que quase todo mundo está passando, principalmente na área financeira. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Deus da Bíblia que fez chover
pedras grandes, matou milhares. O Deus da Bíblia que fez o sol parar por 12 horas, por que Ele não pode te atender, se Ele atendeu a oração de um homem só? Se você tiver dificuldade, porque não tem uma pessoa para concordar com você, ora sozinho que Deus vai te atender. Ele atendeu um homem. A Bíblia não diz que Ele atendeu 3 em concordância, Ele atendeu 1. Então Ele também vai te atender. Mas nós precisamos entender que as experiências, eles estavam conversando pelo caminho a respeito de todas as coisas sucedidas, mas eles não estavam conversando pelo caminho. Mas e o cego de Jericó? E a filha de Jairo? E aquela mulher corcunda, 18 anos, presa pelo diabo? Eles não estavam conversando, não estava na memória dele. E aquele dia que a gente quase afundou no mar, e ele lá dormindo, eles estavam conversando. A última imagem bloqueou as outras para trás. E eu volto a falar da menininha dos escombros lá na Turquia. A gente vê esses milagres extraordinários, mas a tendência natural nossa é ficar focado no negativo. A psicologia afirma que temos uma queda. Se tem algum psicólogo que sabe disso, pastor, não tivesse aqui ia saber isso. E nos lembramos mais de tragédia do que bonança. Hoje em dia a tragédia é tema de filmes e tema do jornalismo mundial. E nós, por estarmos tão conectados à desgraça, nós bloqueamos as coisas boas que Deus fez, faz e está fazendo. A psicologia ainda afirma que se nós quisermos bloquear uma boa lembrança na nossa mente, é só nós plantarmos uma lembrança má, que aí você vai esquecer, vai bloquear a boa lembrança. Para você pensar, você está vivendo das imagens do passado? Você consegue lembrar mais de momentos agradáveis ou das dificuldades que você está vivendo atualmente? Você está vivendo das amarguras do passado trágico que te machuca? Gente, o que tem de cristão com mágoa, ressentimento, frustrado, é muita gente. Gente, eu quero testemunhar para vocês, e está até gravando ali, pode ficar gravado. Eu já perdi mais de 20 mil reais em calçado que eu nunca vou receber. Mas você já pensou se eu ficar preocupado com essas pessoas que não me pagaram? Eu vou viver do meu passado. E eu entreguei essas pessoas e a dívida delas para Jesus, e esqueci. Não vivo mais isso, não dependo disso para minha felicidade. Mas eu fiz com amor, eu fiz com carinho, eu fiz como homem de Deus, pensando no reino de Deus. Há muitos de nós que vivemos escravos de um prejuízo passado. Eu estou falando isso que eu tenho certeza que tem pessoas, e talvez até presente, que está sofrendo por uma perca. Irmão, esqueça a perca, o caixão não tem gaveta, meu querido, minha querida. Esqueça o prejuízo, não era para nós ter, mas tivemos, e daí, passado. Mágoa, ressentimento, palavra que nós falamos no momento sem sabedoria, excitado por um momento emocional. E a outra pessoa nos deu aquela palavra, e a ela que deu já esqueceu que deu, mas você está guardando há 30 anos aquilo que aquela pessoa falou com você. Estrada de Emaús, passado. Nós precisamos viver presente.
nós precisamos viver futuro. Nós precisamos entender: Jerusalém celestial espera nós. Nós precisamos abrir o nosso coração, deixar o passado para trás no mar de esquecimento e caminharmos para frente. Porque quando nós olhamos para frente, nós vamos ver vitória e não derrota. Quando nós caminhamos para frente, nós não vamos estar vendo o reino político da terra, nós vamos estar vendo o reino espiritual. O reino espiritual é paz, o reino político da terra é guerra. Quando nós olhamos para frente, nós não corremos o risco de esquecer das promessas espirituais e das bênçãos infinitas que Deus nos deu. Nós temos milhares de promessas aqui nessa palavra da parte de Deus, mas nós temos aqui dizendo Ele que seremos perseguidos, porque perseguiram o mestre. Seremos assolados, que assolaram o mestre. Teremos dificuldade, que o mestre teve dificuldade. Mas em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores. Então não é a doença, não é a enfermidade, não é o desemprego, não é a crise financeira, não é nada disso que pode tirar de nós a esperança. E eles estavam decepcionados porque eles estavam sem esperança. E quando nós estamos sem esperança, nós somos minados. E uma vez que nós somos minados, vem a paralisação. Nós não conseguimos ter alegria. E aí o caminho da decepção é certeiro. O caminho da derrota é certeiro. Nós temos que entender que para nós não ficar decepcionado, para nós vencer o diabo, vencer as trevas, vencer esse mundo hostil, esse sistema maligno, só tem um jeito: submetermos à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e foi Ele que trouxe nós desde o ventre. E foi Ele que vai nos levar. E foi Ele que disse para nós: amei e amei em profundidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está aqui porque você crê. Você veio à casa de Deus porque você acredita que tem algo novo, diferente da parte de Deus. Talvez você ainda está no caminho de Emaús. Talvez você ainda não teve uma experiência de ter Ele expondo as Escrituras, Ele trazendo o entendimento. Mas eu quero insistir com você nessa noite. Persevere. Insista, clame ao Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel, ainda lá em Josué, quando eles tiravam os olhos do Senhor, vinha a correção. Mas eles clamavam, Deus de misericórdia mudava a história deles. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus venha trazer para nós entendimento, visão espiritual, entender que os dias não são fáceis, continuarão não sendo fáceis, porque são bíblicos e proféticos. Mas há uma promessa da parte de Deus: aquele que o Pai me der, de modo nenhum lançarei fora. Então, se você está aqui, é porque o Pai te deu, e você pode ficar tranquilo que de modo nenhum Ele vai te lançar fora. A única coisa que nós precisamos é
pegar essas grandes promessas de Deus, trazer para a nossa vida, nos apegarmos àquilo que Jesus nos ensinou, e não naquilo que as minhas emoções dita regra para mim, não naquilo que as minhas emoções falam. Você está bem, você está mal, você não está sentindo nada. Fique com o que a palavra de Deus diz para você. Não alimente aquilo que vem de você mesmo, de suas emoções, da sua vontade. Às vezes colocamos as nossas emoções na frente da palavra de Deus, e isso nos traz decepção, falta de comunhão, confusão na mente, desânimo. E não é nada disso que Deus quer para nós. Deus quer para nós o alinhamento com a sua palavra. Deus quer de nós que nós não percamos a visão. E a maneira de você não perder a visão é você estar aqui na casa do Senhor para glorificar, exaltar, adorar o nome do Senhor. É você decidir lá na tua casa todo dia: eu vou dar 15 minutos para Jesus. Olha que 15 é bem pouquinho, 24 horas. Em 15 minutos você vai ler a palavra um pedacinho, você vai orar, você vai pedir: Jesus, vai comigo, caminha comigo nesse dia. É você que pode, já sabe, está tendo alguns grupos, vai participar de um grupo pequeno que vai estudar esse mesmo sermão de hoje, essa semana. É você estar, e está maravilhosa, está excelente. Deus está usando o pastor João Marcos no top de linha, no ensino. Igreja, entenda uma coisa: ele é doutor, ele é psicanalista, e ele fez doutorado, porque ele trata de alguns psicólogos que são psicólogos, mas que precisam de outro para soltar a carga, a bateria de problemas emocionais. Nós temos, por enquanto, eu não sei por quanto tempo, um homem top aqui no nosso meio. Os ensinos da escola dominical está excelente. Aproveita a oportunidade. Eu não sei se amanhã ele está aqui. Hoje a esposa dele está fazendo concurso em Vitória. Digamos que amanhã ela passe. Será que ele vai continuar aqui? Eu penso que vai embora. Aproveita a oportunidade de ensino que você está tendo. Eu aproveito, senta ali na primeira cadeira como aluno. Não vejo os defeitos do Luiz Carlos, do pastor João Marcos, do Paulo, do Claudinho que começou a pregar aqui. Não vejo os nossos defeitos. Aproveita o ensino. Aproveita o culto de quinta-feira, o culto de domingo, a escola bíblica, a célula. Aproveite para crescer. É impossível você crescer com o culto de domingo à noite. É como se você botasse 45 litros de gasolina no tanque do carro, você botasse 3 litrinhos no domingo, e vai dar para rodar a semana inteira? Claro que não vai dar. É necessário as devocional diária. Eu mando devocional diária para todo mundo, e por sinal perdi a lista 2, porque eu deletei sem saber. Algumas pessoas não estão recebendo mais, eu não sei quem não está. Se você não está recebendo aquela devocional de 2 minutos que eu envio, fala comigo para me voltar a te incluir, porque como eu perdi a lista toda, eu tenho que refazer. Eu já refiz de 80 pessoas, mas ficou 50 fora. A outra de 235, 256 está correta. A lista 2 foi que eu deletei sem saber. Estava limpando o celular. Igreja, entenda uma coisa: é necessário pão diário, é necessário você alimentar. Se você não alimentar, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é do padre, não é do bispo, não é do pastor, não é do arcebispo, é a palavra de Deus. E nós estamos hoje entendendo que aqueles homens viram milagre, aqueles homens viram extraordinário, aqueles homens viram cura, aqueles homens viram libertação, e mesmo assim aqueles homens estavam desanimados. Qual a diferença desses 2 discípulos de Jesus para nós? Nenhuma. Se você não decidir tomar a decisão de se fortalecer, de buscar o Senhor. E já finalizando, lembra-te que os dias proféticos diz que são maus. Estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias de frieza da fé,
aumento da iniquidade, mudança de valores. Mas a igreja de Cristo não pode e não vai mudar os seus valores. Vamos ficar em pé? Chegamos ao fim do caminho de Emaús. Não sei como está o seu coração, mas eu quero te dizer nessa noite que é necessário buscarmos ao Senhor enquanto é tempo. Se você está no caminho de Emaús, mas sente que está olhando para trás, está com a imagem do passado e quer que Deus te renove, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir para o altar. Rapidinho, vamos orar e está encerrando. Se você sente que está no caminho de Emaús, olhando o seu histórico passado e precisa de algo novo da parte de Deus, se tiver alguém nessa situação, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir no altar. Se não tem ninguém, o segundo apelo não é o caminho de Emaús, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Quero convidar toda a igreja a fechar os olhos e toda a igreja vamos orar. Se você ora com quem ainda não entendeu essa palavra, vamos orar essa oração da fé. E aquele que nunca confessou Jesus pode estar entregando a sua vida nessa noite ao Senhor. Diga ao Senhor: Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço nessa noite por ouvir sobre a estrada de Emaús. Deus, eu quero a minha história mudada. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me salvar. Deus, eu te peço nessa noite, escreve o meu nome no livro da vida. E agora diga seu nome completo para Jesus. Toda a igreja continue de olhos fechados, por favor. Se tem alguém que orou essa oração com convicção, entregando a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos para que eu possa te ver. Amém, já vi. Amém, queridos. Estenda suas mãos para frente, igreja. Já vou te abençoar e vamos encerrar. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: vá em paz, Deus te abençoe. Dá um abraço ao seu irmão do lado, desejo para ele uma boa noite. Não saia sem cumprimentar 2, 3 pessoas. Isso, em nome de Jesus. Cumprimenta 2, 3 pessoas. Isso, cumprimenta 2, 3 pessoas e vai alegre em nome de Jesus. Não é para cidade alegre não, alegre com Jesus.